Pai Senhor, meus irmãos, estamos alegres, estaremos mais uma vez estudando a lição do Escola Dominical. Vamos estudar hoje a lição 9. O título da lição é Orando e Jejuando como Jesus ensinou. Estamos alegres por, mais uma vez, buscar contribuir com os irmãos para construirmos esse conhecimento, esse aprendizado. Os irmãos possam continuar assistindo esses vídeos que semanalmente postamos, se inscrever no canal, que ainda não são inscritos, e compartilhando para que esse trabalho possa alcançar outros irmãos, outros alunos, outros professores. Estamos aqui na Assembleia de Deus Nossa Senhora da Glória, no meu evangelista Fernando Rodrigues. Estamos aqui com o presbítero Israel. Pai Senhor. Bem, Pai do Senhor, evangelista Fernando. É uma honra estar em mais um trabalho da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe, que você possa nos assistir e também compartilhar as nossas aulas. Amém. Amém. Na lição passada falamos sobre o tema de ser verdadeiros e Jesus ali então denunciando a hipocrisia dos religiosos da sua época, dos fariseus e dos escribas, e iniciou ali então aquele tema falando primeiramente sobre a oferta, sobre a esmola, no sentido de que Jesus denunciava aqueles que praticavam, embora fossem boas ações, eles chamavam atenção para si, tocavam trombeta e buscavam então, com hipocrisia, alcançar elogio dos homens, em vez de buscar a glória de Deus e no futuro uma recompensa vinda dos céus. Jesus dizia que esses já não tinham mais galardões. Hoje, dando continuidade ao mesmo tema, ele fala de duas outras práticas espirituais do cristão, também era comum aos judeus, e juntamente com a oferta vem também a oração e o jejum. E interessante que até nesses dois atos piedosos, os homens conseguem ainda contaminar com a hipocrisia. Como Jesus vai ensinar aqui, na leitura que vai estar lá em Mateus 6, de 5 a 18, estaremos entrando diretamente na lição para resumir o tempo, mas os irmãos leiam em casa, e ele demonstra aqui que também os fariseus, ao orar e ao jejuar, eles agiram com hipocrisia, como veremos dentro da lição. O texto áureo diz: Disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tem chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Atos 13, versículos 2 e 3. E a verdade prática diz: a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. Então, é algo que nos aproxima de Deus. Os objetivos da lição são conceituar a oração como diálogo com o Pai, explicar a oração que Jesus ensinou e relacionar a oração e jejum. Então, esses dois que estão ligados, esse tema é interessante estarmos estudando uma aula separada, porque realmente é algo que vai potencializar a nossa súplica, a nossa necessidade que vamos expor diante de Deus. E não cabia, nesse ponto, se utilizar desse aspecto piedoso, você agir de forma piedosa, demonstrando agora com hipocrisia que você é mais santo que os outros, mais religioso, como os fariseus faziam, de orar publicamente, em voz alta, só para aparecer. E até o jejum, eles desfiguravam o rosto, vinham com aquela aparência de abatimento para poder demonstrar, não, como ele é piedoso, como ele jejuou. Então a gente vai ver nessa lição aqui que Jesus vai censurar isso aqui também. Na introdução podemos destacar o seguinte: e quando executamos essas duas práticas piedosas de acordo com o que Jesus ensinou, temos a certeza de que Deus não estará indiferente às aspirações da alma. Então o Senhor vai contemplar aquilo que nos motivou a orar, a jejuar, e Ele não vai estar indiferente. A oração diz que é a chave, a chave que abre a porta da vitória, é aquilo também que vai mover o coração de Deus, desde que sejamos sinceros, Elevemos a Deus nosso clamor, nossa súplica, nosso gemido, de forma sincera,
e preferencialmente no secreto, como diz aqui. Embora o secreto não vai querer dizer que Deus, né, ou que Jesus estava ali censurando a questão de orar publicamente, mas ele estava, como falamos na lição passada, ele estava censurando não a questão de ser visto, mas de se mostrar. Né? Até citava essas duas expressões, parece a mesma coisa, sinônimo, né? Isso. Ser visto e mostrar, mas a gente sabe que tem a diferença. O primeiro tópico da nossa lição vai falar que a oração é um diálogo com o Pai. Né? A natureza da oração, primeiro subtópico, podemos dizer que a oração é o diálogo da alma com Deus. Então, você vai estar falando, né? A palavra de Deus que a gente lê é Deus falando conosco. E a oração, né, é a contrapartida, ou a via, né, oposta. Né? Em vez de Deus falar conosco, agora nós vamos falar com Deus. Vamos expressar a Ele, como diz aqui na lição, o diálogo da alma. E a alma fala, se essa alma tem boca, a alma vai expressar através da nossa súplica, da nossa oração, o que nós estamos passando ali, necessitando, ou agradecendo, ou até confessando, como veremos aqui. A qual aparece na Bíblia Sagrada em diversas formas, como confissão, adoração, ações de graça, né? Então temos 3 tipos comunhão, de oração, né? Comunhão, né? Que é a intimidade, né? Intimidade. Se você ora pouco, você fala pouco com o Pai, tem pouca intimidade, né? Então essa comunhão vai expressar também esse fato de você orar constantemente, né? A Bíblia diz, orai sem cessar, né? Então, em confissão aqui, temos alguns exemplos, né? Como Neemias confessando, né? Apresentando a Deus ali a situação do povo, o pecado do povo, ele atribuindo a ele mesmo, né? Dizendo, Pai, Deus, nós pecamos, né? Nossos pais pecaram. Então, ele pedindo a ajuda do Senhor. A gente vê também em 1 Reis 8:47, e tem um texto muito famoso, que é lá em 2 Crônicas 7:14, né? Que diz, e se meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E temos também adoração, né? Muitas vezes a gente lê algum texto da Bíblia, cântico, né? Cântico de Miriam, cântico de Moisés, né? Cântico de Abraão, então a gente sabe que ali também é uma oração. Que você fazia o cântico para quem, né? Você estava exaltando, você estava, né, louvando, adorando ao Senhor. Isso em forma de oração. Comunhão, né? Como falou, temos aqui alguns versículos também, em Êxodo 25:22, Gênesis 18:33, e a ação de graça, ou seja, agradecer por tudo que Deus fez, como Miriam fez, agradecendo ali um cântico, né? Ou né, aquele ato que ela começa a adorar o Senhor. Débora, Davi, né, sempre adorador, né? Ele escreveu muitos salmos nesse sentido. E no Novo Testamento, Paulo exortou o cristão a fazer sempre esse tipo de oração, conforme Filipenses 4:6, que diz o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Então, a gente vê esses elementos da oração, e a oração não é só pedir, né? Não é só me dá, né? A oração também, a gente tem que ter todos esses aspectos, de confessar. É uma oração que eu acho que está até em falta nos nossos dias, né? As pessoas, às vezes, elas se revestem de uma justiça própria, que ela se esquece que também tem que confessar, tem que gemer, chorar, pedir misericórdia do Senhor pelas suas falhas, né? Como a gente vê os exemplos da Bíblia. Então, prioritariamente, a nossa oração busca a glorificação de Deus, né? E temos também que pedir, suplicar e perseverar em nosso pedido. Orar em todo tempo, orar sem cessar, perseverar em oração, como a gente tem alguns exemplos, como aquela mulher, aquela viúva que ia, Jesus conta aquele exemplo que ela ia todo dia lá importunar o juiz ímpio, né, para que ele fizesse justiça sobre a sua causa, e ali Jesus estava dando um exemplo de perseverar, né, ou perseverança na oração, ou seja, perseverar sempre. É algo diferente também que a gente vai ver aqui mais à frente, que Jesus disse que não era para ter vãs repetições.
mas não tem nada a ver com perseverar. Se você está precisando de socorro, você vai ficar pedindo, né? Pedir e dar-se-vos-á. Então, o segundo tópico fala como os homens de Deus viam a oração, né? Então, viam como que era algo poderoso, né? A gente vê aqui, por exemplo, o Esdras, né? Ele faz uma oração aqui em Esdras 8, 21 e 3, né? Ele coloca ali aquele jejum, a oração, para pedir ajuda a Deus, cuidar deles durante o caminho, porque ele não queria pedir os soldados de Artaxerxes, então ele achou que a oração ali caberia, né? Seria mais poderosa do que qualquer guarda, qualquer, né, soldados de Artaxerxes para acompanhá-los até Jerusalém. Ele pede a direção e a proteção de Deus. As maneiras de orar, nós temos aqui então em Mateus 6:9, falando exatamente isso. Portanto, vós orareis assim. Aí Jesus ensina o Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu, né? Santificado seja o teu nome. Então, Jesus vai ensinar, ele não está ensinando aqui uma oração que é para ser repetida, né? Sempre assim, todo culto você tem que orar o Pai Nosso. Jesus não está fazendo isso. Ele está ensinando o modelo da oração. O que tem, quais os elementos que uma oração tem que ter, né? Então não é as vãs repetições que a gente vai ver mais à frente, né? A gente sabe que tem lugar, tem religião, que até a oração é uma penitência, né? Ora tantas Ave Maria, né? E a pessoa faz aquela repetição, parece um mantra, né? Parece aqueles mantras das seitas orientais, né? Que fica repetindo uma palavra só, uma sentença, achando que Deus, o seu Deus, no caso, vai ouvir aquela petição. Mas não é assim. A oração que Jesus ensinou é um modelo para que as nossas orações tenham esses elementos. Então, quais são esses elementos? Primeiro, a quem a oração deve ser dirigida, né? Pai Nosso que está no céu. Então, a oração é a Ele, né? Dirigida a Deus, ou ao Filho, ou ao Espírito Santo, né? A postura do corpo na oração, então, será que só pode orar de pé? Será que só pode orar de joelho? Né? Não é assim, né? Pode orar em qualquer postura, como diz aqui na lição, né? De joelho, andando, sentado, deitado, né? Ezequias, o rei Ezequias orou deitado, né? Veio a notícia para ele que aquela enfermidade era mortal, que era para ele arrumar a casa. A Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede, no seu leito, chorou muitíssimo, e a oração chegou até o trono da graça, que Deus não permitiu nem que o profeta saísse, teve que voltar para mudar a sentença, porque Deus ouviu a oração de Ezequias e viu as suas lágrimas. E o horário da oração, será que tem horários, né, específico? Né? Os judeus eles oravam 3 vezes ao dia, mas nós devemos também ter uma disciplina, né, de orar em determinado tempo, mas devemos também orar sempre, orar sem cessar. E o lugar da oração? Jesus disse que podemos orar secretamente em nosso aposento ou em outro lugar solitário. A ideia é de intimidade, né? Então aqui não é a ideia de você se esconder. Não quer dizer que você tem que ter um lugar, por exemplo, nas casas, às vezes, daqueles religiosos, né? Que as pessoas mais antigas tinham um altarzinho, né? Colocava lá os santos, colocava as velas e ali era o lugar da oração, era o altar. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo intimidade, ou seja, algo que você vai falar, porque tem coisa que você vai pedir a Deus que não precisa o público saber, né? É algo íntimo, algo que você tem que falar no secreto com Deus. Essa intimidade é que o Senhor Jesus nos ensina através do Pai Nosso. Decoro na oração, ou seja, diz respeito à sinceridade. Eu não tenho como enganar a meu Deus, então eu tenho que ser sincero, né? Tanto é que na oração do Pai Nosso diz: perdoai as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. Se eu não perdoo ninguém, eu engano Deus. Dá para ludibriar nosso Deus, dizer: não, Senhor, me perdoe, porque eu também perdoo, e eu não perdoo ninguém, estou lá com uma mágoa no coração. E por último, o estado do coração na oração. Se o coração estiver transformado e cheio da palavra de Deus, nossa oração será ouvida. A importância de estudar a palavra, né? Até você conhecer a palavra, examinar a Escritura, saber que dela trata, né, o poder de Deus, a vida eterna. Você tem, né, palavras, né, você tem argumento na sua oração,
e até falar com o Senhor a respeito, né, de algo que Ele te prometeu e você crê que Ele é fiel e poderoso para cumprir. Amém? O segundo tópico é a oração que Jesus ensinou. Vamos a ela. Amém, graças a Deus. Nós estaremos nesse segundo tópico falando a respeito do modelo, como já estamos participando desse momento com o evangelista Fernando, a respeito desse modelo de oração que Jesus ele nos ensinou. A oração é um diálogo da alma e temos que ter muito cuidado para que termos a certeza que Deus ele está nos ouvindo. Então é essencial nesse momento de oração vermos como que nós nos apresentamos a Deus. Deus é um ser supremo. Nós somos tão pequenininhos que nem imaginamos o tamanho diante de Deus. É um homem, né? Isso. Para que os seus então é necessário seguir aquilo que o Senhor lhe falou. Então Jesus, ele diz que Jesus não condenou a oração em público. Quando Jesus fala que deveria entrar no seu aposento, fechar a porta do quarto, aquele lugar. Então, Jesus não está condenando que as orações elas sejam feitas em público. Pode ser feita a oração em público, sim. O essencial é que essa oração ela seja uma oração sincera, que seja uma oração verdadeira. Nós temos certeza que Deus ele é onisciente e Ele sabe de todas as coisas. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Então, quando temos essa certeza, não escondemos nada de Deus. Então, a oração está falando de reverência. Então, esse local secreto que Jesus está falando de reverência. Porque não adianta também fecharmos a porta, estarmos no nosso quarto, se não existir reverência. Se não existir esse reconhecimento que Deus é um ser supremo e que eu sou um ser humano. Então é necessário existir essa reverência. Né? O que Jesus condena é a oração, que seja individual ou que seja coletiva, dominada pelo espírito de exibição, ostentação, cuja intenção do orador é ser visto e louvado pelos homens, o que os hipócritas fariseus buscavam. Então, por isso que Deus ele condenou, ele, no caso, condena ainda se hoje existem pessoas que se exibam ou façam as coisas para se aparecer, para ser vista pelos homens, para dizer que oram. Porque tem pessoas que, no momento da oração, é como se ela quisesse que alguém percebesse até o seu tom de voz, a altura, ou seja, sei lá, tem outros que às vezes vê a questão de roupa, de vestir roupas especiais para a oração. Então, o essencial, na realidade, é ser visto por Deus. Então, quando a gente tem essa consciência que interessante é ser visto por Deus, então Deus recebe. E Jesus quer que sejamos discretos. Então, quando Jesus entra no teu aposento e fechando a tua porta, não significa que devemos ter um quarto só para a oração. Tem pessoas que de repente têm nas suas casas, isso aí eu acredito que não seja pecado. A pessoa reservar um ambiente específico. Quarto de guerra. Exatamente, um quarto de guerra, um quarto de presente. Mas também não quer dizer que aquela pessoa que, em qual lugar da minha casa eu devo orar? Em qualquer lugar. Se existe reverência. Agora, também a gente tem que ter muito cuidado. É realmente a questão do cuidado. Eu não posso chegar na garagem da minha casa, abrir o portão da garagem e ficar lá de joelhos orando. Porque pessoas que ficam passando na rua vendo que eu esteja orando. Isso aí é nada mais do que uma exibição minha e de dizer para o povo que eu oro.
Então, isso aí não é aceitável por Deus. Mas na sua própria casa, você deve escolher um local reservado, que não haja perturbação, porque não pode haver perturbação. Não é com a televisão ligada. Não pode ter. Exatamente. Tem pessoas que às vezes gostam de ligar um rádio, sei lá, ou qual que seja outro som, alguma coisa assim, uma televisão. Porque acho que se estiverem ouvindo música, se estiverem ouvindo um fundo musical, alguma coisa desse tipo, acho que vai fazer mais efeito, que vai fortalecer, que Deus vai ouvir. Na realidade, eu não tenho essas práticas, porque eu vejo mais isso aí como uma forma de emocionar a pessoa do que demonstrar para Deus a sua oração. Então, a oração, como nós aprendemos aqui, é um diálogo. Então, um diálogo é aquilo que eu quero me expressar. Depende do momento. Você quer fazer essa oração com qual objetivo? A oração ela tem que ter objetivo. Porque se você vai orar e não tem objetivo nenhum, nem de reconhecer que Deus é Deus, que nem fazer uma adoração, nem um agradecimento, nem uma confissão de pecado, nem apresentar a alguém um pedido específico, alguma coisa, nada mais é do que um sacrifício de tolo. Então a oração não é para ser um sacrifício de tolo, mas é apenas uma intimidade, um momento de diálogo, de conversa, assim como a gente vai lá falar com o prefeito, vai falar com o governador, sei lá, com qualquer outra pessoa, quando a gente não vai falar com uma autoridade qualquer, porque não, a gente vai com objetivo. Então eu tenho um objetivo, um propósito. Então para Deus também deve ser dessa forma. Então eu vou orar, tem que ter um propósito. Nós temos aqui também, não useis de vãs repetições nas orações. Então aqui o nosso evangelista já falou a respeito que na verdade Jesus ele questionou porque os fariseus eles tinham essa questão dessas repetições, né? Repetições de palavras, e era uma forma de que Deus, como se Deus ouvisse por aquelas repetições. Não também o Senhor ele condena que a gente possa repetir palavras na oração, porque não, cada oração eu tenho que ver para não repetir as palavras, não está falando disso aí. Então, aqui diz assim, que nós vemos aqui, não é verdade que o Senhor desprezava longos períodos de oração, pois na Bíblia encontramos esse tipo de oração. Mas o que ele contraria aqui é a atitude de alguém achar que quanto mais fizer o barulho, Deus lhe ouvirá. Então isso aqui é o que Jesus estava falando. A oração que tem repetição, mas que não envolve futilidade, mecanismo, tem seu valor e aceitável, pois assim Jesus orou. Então, em Mateus, no capítulo 36, capítulo 26, versículo 36 a 46. Então, nós vemos que não deve ser a oração sem valor, sem significado. É uma coisa assim, fútil de qualquer forma, mas como já está falando, Jesus o que questionou foi a questão de repetições, palavras sem intenções, e por achar que houvesse essa oração tão longa, um período muito grande, de repente que Deus ouvisse. Na verdade, para Deus ouvir pode ser uma oração curta, uma oração longa. Se for uma oração longa, mas que tem objetivo, Deus ouve. Às vezes até sem palavra, né? Só o choro. Só o choro, exatamente. O Senhor já vê, né? Como a Bíblia diz, né? Não é por muito falar que seremos ouvidos. Né? Então, às vezes, como Jesus estava aqui sempre combatendo essa hipocrisia, né? Então, os fariseus deviam fazer isso, né? Ficar repetindo o trecho da oração infinitamente, sem esse propósito, né? Sem propósito. Porque você clamar a Deus, pedir, Senhor, me ajude, né? Cura dessa enfermidade, Senhor, me cura dessa enfermidade. Isso não é uma repetição mecânica, né? Ou, como diz aqui na lição, né? Apenas sonora, né? Mas é realmente uma súplica do coração, né? Você está ali clamando socorro. Então, isso agrada a Deus, mas o que não agrada é uma reza, né? E outra coisa, evangelista Fernando, eu vejo também a questão
tem pessoas que às vezes assim, pelo menos eu aprendi dessa forma da religião que eu tenho, o que é uma oração? As pessoas não entendiam que a oração é um diálogo espontâneo. É um diálogo espontâneo. É pegar orações que alguém já fez, que alguém produziu, escreveu e tá ali aquela oração. Então, a oração é isso. Eu aprendi que oração era isso. Orações mecanizadas. Por isso que fala aqui na oração mecanizada. Às vezes quando tem na rede social, exatamente. Né? Oração para vitória. Oração da vitória. Oração. Já tá tudo e pronto. Cada oração já tinha uma oração para isso, oração para aquilo, mas uma oração já pronta, que alguém já escreveu, que alguém pensou e anotou e colocou ali. Então, essa era a minha definição e a minha visão de oração que eu tinha antes. Mas aí a gente entende e vê que a oração, ela não é para ser mecanizada, não é algo que eu tenho que anotar, fazer uma anotação, entregar para alguém, isso aqui vai servir. Não é dessa forma, é algo espontâneo, é uma expressão, né, da alma, um diálogo da alma para com Deus, é você expor o seu sentimento. Então eu aprendi, depois eu vim entender e hoje eu sei que é oração. Né? E as pessoas hoje, muitas pessoas têm essa visão. Como diz na gíria, né? Uma oração forte. É isso então, mesmo. A oração é você falar com Deus, não precisa de palavras rebuscadas, né? Você vai falar em textos. O que você está sentindo, aquilo que está na tua alma mesmo, né? Vai expressar através de palavras. Né? Então, agora vamos falar no terceiro tópico dessa combinação, oração e jejum. Né? Então é interessante, a gente conhece muitos estudos sobre jejum, né? O que é jejum, e é uma prática que faz parte, né, desse tripé, né, dessas três bases que compõem, né, essa ética, essa prática cristã, né? Já veio dos judeus, os judeus também praticavam oferta, oração, jejum, e o cristianismo também adotou essas práticas. Por quê? Porque realmente elevam, né, quando é feito com sinceridade, nos elevam a Deus. Né? A gente viu a questão da oferta, né? Na lista passada, que você dando com sinceridade, sem esperar nada em troca, né? Como eu ensinava agora há pouco na lição, sem esperar nada em troca, mas sabe que a recompensa vem do céu. Ou seja, Deus aceita, né? É um sacrifício ali que cheira suave as narinas do Senhor. E a oração de jejum também junta, então potencializa, ou seja, vai ficar, aí sim vai ser forte, né? Vai ser uma oração forte, mas não no sentido de ser algo automático, né? Algo produzido, mas é algo sincero. Então, qual era o costume ali dos fariseus que Jesus vai censurar, né? Então, oração e jejum, uma combinação perfeita. Em inúmeras passagens bíblicas, podemos notar que a oração e jejum estão bem combinados. Por meio das Escrituras, podemos dizer que a oração e o jejum são vistos como atos que revelam disciplina, autonegação e humilhação. E mostram também a dependência total de Deus em momentos mais externos. Né? Então, a gente viu agora um pouco de Esdras, né? Instituiu ali um jejum e orações, buscando a proteção de Deus, em vez dele buscar soldados de Artaxerxes para ir para Jerusalém, ele decide orar e realmente Deus protege ele, né, por aquele caminho, um caminho cheio de salteadores, cheio de exércitos ali inimigos e chega então no seu destino, guardados por Deus. Então essa oração, ela é essa questão de você ser dependente de Deus, é a oração mais jejum, né? Então é algo que revela disciplina, autonegação e humilhação. Então, o que é jejum? Jejum não é passar fome, né? Jejum não é você simplesmente fazer um sacrifício de tolo. Tem que ter um propósito, uma oração, como o Samuel falou. No sentido de que, quando eu junto, né, oração mais jejum, é porque eu estou mais necessitado. Eu estou mais precisando do socorro de Deus. Né? Quando a gente vê a nação de Israel, quantas vezes, né, ela fez jejum, né? Até mesmo Nínive, né? Quando recebe ali a palavra do profeta Jonas, eles fazem ali um jejum. Então é um momento que você depende de Deus. Então você tem esse momento de disciplina, porque você vai, né, se dispor ali e falar de tal hora, eu não colocarei nenhum alimento sólido ou nenhum alimento, nem água às vezes, né?
dependendo do jejum, dependendo da capacidade que cada um tem de suportar, né? Autonegação, ou seja, eu vou humilhar a minha carne. Eu vou querer que o meu espírito esteja, né, nesse momento dedicado exclusivamente a Deus, não à carne. E é interessante, né? Talvez não esteja aqui na lição, mas quando a gente jejua não é só a barriga, né? Não é só o estômago, mas tem que jejuar os olhos, tem que jejuar a mente. Em que sentido? Adianta eu falar, vou fazer uma manhã de jejum na Netflix, assistindo, né, besteira, assistindo coisas que não me edificam. Né? Então, que jejum é esse? Que dedicação é essa dele? Uma coisa interessante, Fernando, que eu ouvi um pastor comentar a respeito do jejum, né? Como que a gente pode se preparar para jejuar. Porque foi uma aprendizagem muito grande. Ele chegou a dizer que se a gente não tiver essa preparação para jejuar, é melhor nem fazer o jejum. Por exemplo, como é que eu estou jejuando e eu estou trabalhando no supermercado, atendendo ali, de repente estou me perturbando com uma coisa, estou me perturbando com outra. Então, o jejum, na verdade, é um momento reservado, exclusivo. Então, é exclusivo. Então, entrar numa batalha, então, é algo que você vai se preparar e para dizer assim, não, eu estou nessa preparação aqui com Deus, estou me preparando, preparar aquele momento espiritual, né, reservar, melhor dizendo, a gente reservar esse momento específico para estar se sacrificando perante Deus. Nada de você estar envolvido em outras práticas, né, em outras coisas, porque não passa muitas das vezes de você realmente passar só a fome e na verdade não ter efeito nenhum, porque finda muitas das vezes saindo do foco, do objetivo central, que é a apresentação a Deus, é estar ali reservado em um momento específico para Deus. Espiritual, né? É uma atitude espiritual que você vai unir força ali à sua oração. Isso. Então, por isso que também a Bíblia não dá uma regra dizendo assim, que jejum só vale se eu for 24 horas. Jejum só vale se você não tomar água. Não tem essas regras, né? Não. Porque alguém pode ter um problema de saúde e conseguir ficar só 4 horas de jejum e ter que tomar água, ter que tomar o remédio. Outra coisa também é a quantidade de jejuns, né? Por semana, quantos jejuns que são essenciais, né? Dado a gente sabe que não existe. Não existe uma regra. Não existe a regra, né? Então, é um momento que você vai falar, eu suporto isso aqui, então eu vou me dedicar a esse momento. E também não tem dia, né? Porque às vezes tem pessoas que de repente reservam só, vou reservar só o domingo. Ou a sexta-feira santa. Ou a sexta-feira, né? Então não tem dia da semana, pode ser na segunda, na terça, na quarta, na quinta, qualquer dia da semana. Você vai guerrear ali. Exatamente. E também você não vai ficar distraído com rede social. Isso. Não vai ficar brigando com os outros. Né? Então isso. Você jejuou tudo, né? Sua barriga, né? Os alimentos, você jejuou os alimentos e os olhos, né? Somente está voltado ali para Deus. Então é um momento que realmente tem que haver essa sinceridade, essa disposição, essa disciplina e essa autonegação. Os aspectos bíblicos sobre o jejum, né? Então aqui na lição diz que há 3 características da necessidade de jejum. O ato de humilhar-se, né, por meio de confissão. Também havia ali a nação, ela se humilhava, né, como diz lá em 2 Crônicas 7,14. Então era um momento que se humilhava, confessava. Isso era uma necessidade do jejum para fazer esse ato, né? Então a pessoa às vezes cai, né, comete uma falha, ela pode fazer o jejum para buscar a Deus, né, para pedir a misericórdia do Senhor. Então ao ato de humilhar-se, o da lamentação, né? Então quando você sofre um problema, uma luta muito grande, né? Então você faz aquele jejum para Deus te dar força para você passar, né, para aquela luta, né? Fosse por causa de um mal sofrido ou fosse por alguma praga, uma derrota sofrida, uma batalha ou uma ameaça. E também, né, então temos esses 3 atos, né? Ato de humilhar-se, por meio da confissão, por causa da tristeza do pecado, da lamentação, né? E também por causa de alguma batalha ou ameaça. Você está precisando de uma vitória, né? Está precisando de algo que só Deus pode agir, só Deus pode abrir a porta, só Deus pode curar. Uma petição, né? Uma súplica.
Então você faz aquele jejum como se eu quero clamar, né? Lá em Jeremias diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então, o jejum é para fortalecer nesse momento que você vai estar não distraído, mas orando. Lendo a palavra, buscando o Senhor, louvando. Então, fazendo algo momento de consagração, te eleve a Deus, né? Então, pela lei mosaica, havia só um jejum anual, né, prescrito ali na lei, né? Era o jejum no dia da expiação, né? Então, pela lei mosaica havia só um jejum anual, no dia da expiação. E essa prática ela multiplicou de diversas formas, né? Nasceu o pôr do sol, jejum de 7 dias, 3 semanas. Então, não existe nada prescrito em relação à quantidade de tempo, nem a quanto jejum, ao horário, né? Mas havia também aqui jejum nos meses 5º e 7º, né? Depois do cativeiro, então eles instituíram mais jejuns. E os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Na segunda lição aqui, na segunda e na quinta. Tudo bem, fazer uma coisa boa, né? Como a gente já viu, esmola era coisa boa, oração é coisa boa, jejum é coisa boa. Mas o problema dos fariseus é que pegavam essas práticas piedosas e tornavam profanas. Se expor para fazer exposição. O jejum, por exemplo, eles desfiguravam o rosto, né? Ou seja, eu acho que arrepiava os cabelos, né? Jogava ainda pó. De repente não tomava banho. Jogava pó, não lavava o cabelo, não ungia o cabelo, como era costume deles, para demonstrar que estava jejuando. Mas aí Jesus vai dizer, não, vou jejuar, lave o rosto, né? Não precisa anunciar, tocar trombeta, expor, né? Exatamente. Eu estou jejuando aqui, irmão, que às vezes você está até num lugar, né, na igreja, às vezes tem algum lanche, alguma coisa, alguém fala, vamos lanchar, você vai, não. Amém, né? Hoje não, né? Então você não precisa falar, não, eu estou de jejum, estou numa campanha de jejum aqui a semana toda, não precisa tocar trombeta. Então era essa falha dos fariseus. Então o ensino de Jesus sobre o jejum é exatamente isso. O Sermão do Monte vai nos demonstrar isso, que o jejum é livre, é um ato voluntário, espontâneo, e isso porque deve nascer do desejo genuíno da alma, com motivos especiais, quer seja diante do perigo, quer seja diante da tristeza ou da tentação. Então, como Jesus vai dizer para os discípulos, né? Aquela caixa de demônios que eles não conseguiram expulsar, havia necessidade de jejum e da oração. Então é luta mesmo, é briga, é guerra espiritual e é momento que tem que ser dedicado exclusivamente a glorificar a Deus. Amém? E nós, diante dessa parte aí, como já estamos, né, finalizando praticamente, a conclusão, eu gostaria só de deixar frisar na realidade aquilo que Jesus ele ensinou, né? Como que deve jejuar? Né? Como que a pessoa deve fazer quando ela está jejuando, né? O que ela deve fazer? Na verdade, Jesus ensinou, né, que a pessoa deve ungir a cabeça, né? Lavar o rosto. Então é essencial, porque tem pessoas, como o senhor falou agora, eu já ouvi pessoas que nem escovaram os dentes quando está jejuando. Nem escova os dentes, nem toma banho, nada disso. Então isso aí, na verdade, é falta de higiene, né, que Deus e Jesus, ele não aceita que nós façamos certo tipo de prática. Essas práticas aí é só para demonstrar que realmente está jejuando. Então é essencial. Tomar banho, escovar os dentes, é essencial realmente cuidar da sua aparência para não demonstrar ao mundo que está jejuando. Outra coisa interessante é a respeito de como também há essa questão de quantos dias por semana. Então não existe, Jesus não colocou quantidade de dias, que fique bem claro esse entendimento e os ensinos de Jesus a respeito do jejum. Que sabemos que o jejum, na verdade, é um momento de consagração mesmo, entre a pessoa e Deus. E pronto, isso aí é o que Deus recebe e o que Deus quer. Vamos dizer aqui, né? Desejo genuíno da alma. Isso. E os momentos especiais, né? Isso. Perigo, tristeza, né? Você sofreu uma derrota, uma luta muito grande, você vai jejuar, ou até a tentação. Aí fala já aí já a parte do objetivo, né? Para que o jejum? Então o jejum, na realidade, ele é essencial, assim como a oração. É uma prática que deve estar nas nossas vidas
para lutarmos espiritualmente e para conseguirmos muitas vitórias. Nós temos na Bíblia muitas histórias de pessoas que realmente jejuam, que oraram, que jejuaram e foram vitoriosas. Temos o caso de Daniel orou, Daniel jejuou. Então, outros personagens bíblicos que nós temos, como aquela mulher Ciro Fenícia, e outros que jejuaram, que oraram e conseguiram vitória. Então, o povo judeu, eles tinham a prática, o reconhecimento realmente da oração e do jejum como algo mais valioso do que armas, do que outro exército. Então, isso é interessante. Davi, ele viu isso. E que nós, hoje, essas práticas, elas devem permanecer nas nossas vidas, não devem fugir das nossas vidas, porque nós vemos hoje pessoas, Fernando, que não gostam de orar, acordam de manhã, já entram na vida, entram no mundo sem fazer uma oração, sem reconhecer, sem pedir a direção a Deus, sem reconhecer que Deus, ele é poderoso para livrar, porque a gente não sabe o que a gente vai enfrentar lá fora, e se a gente não orar, se a gente não pedir a Deus, como que a gente vai conseguir? Tem outras pessoas também que nunca jejuam. Claro que Jesus não disse quantos dias, a quantidade de dias que a gente tem que jejuar, mas a gente tem que lembrar que a gente precisa jejuar sim, que é essencial. Não posso passar uma semana, 15 dias, um mês e assim vai, sem jejum. E a questão também que o senhor falou a respeito do tempo. Quanto que vai ser o tempo? Eu já ouvi uma vez uma pessoa passar, já ia no quinto dia jejuando. Quer dizer, uma pessoa que faz uma coisa dessa está arriscado a pegar uma desidratação e pegar um problema de saúde ou até mesmo morrer. Não é necessário você pegar, mas só vai servir se vou jejuar 5 dias sem me alimentar, sem beber água, sem nada, e se pegar um problema de saúde e se morrer numa prática dessa, porque não é essencial, não é necessário fazer esse tipo de coisa, então, de loucura, porque isso aí não é nada certo, e ficou a ponto de alguém perceber, porque o rosto está começando a se desfigurar, a aparência, e alguém perguntar, fulano está doente? Rapaz, fulano está doente, só pode não estar doente, era apenas um momento realmente que estava sem se alimentar, sem beber água, e ficou nessa situação. Então isso é condenado por Jesus, então temos que ter muito cuidado. Então, antes de quando for jejuar, tem que realmente cuidar da aparência, cuidar da higiene, para não sair espantando o povo por aí. Amém. Então, amém. Bom, na conclusão aqui, só destaco isso aqui, né? Que o crente que pratica essas coisas, né, sabe a importância, ele fica mais sensível ao Espírito Santo, né? Então, que Deus possa continuar abençoando a sua igreja, né? Graças a Deus temos aprendido muito nesse trimestre com o Sermão do Monte. Na próxima lição ainda vamos estudar a nossa segurança. Que Deus te abençoe, compartilhe essa aula, assista e nos dê a honra também de fazer comentários, de curtir. E você fazendo isso, você está fazendo o reino de Deus se expandir na terra e Deus irá te abençoar muito. Deus te abençoe. Amém. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém.